Bom, 7 horas e 49 minutos. Repita. 7h49. Rússia pediu apoio do governo brasileiro no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e no G20, após sofrer sanções por nações ocidentais diante da invasão à Ucrânia, segundo carta obtida pela Reuters. O ministro das Finanças russa, Anton Siluanov, escreveu ao ministro da Economia Paulo Guedes pedindo o apoio do Brasil para evitar acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais e fóruns multilaterais. Abre aspas, nos bastidores há um trabalho em andamento na FMI e no Banco Mundial para eliminar ou até expulsar a Rússia do processo de tomada de decisão, escreveu o ministro russo. Ele não detalhou os obstáculos à participação russa nessas instituições e suas alegações não puderam ser verificadas de forma independente. A carta, que não faz menção à guerra na Ucrânia, é datada de 30 de março e foi transmitida a Guedes pelo embaixador da Rússia em Brasília na quarta-feira. Daí eu começo perguntando para o Kim Rafael, e agora? Toma partido em favor da Rússia, continua neutro, toma partido em favor da Ucrânia? Para a diplomacia brasileira, o que é mais vantajoso nesse momento? De qualquer forma, eu acredito que tanto apoiando quanto negando o apoio, né, terão consequências. Isso é fato. E não só consequências de narrativas, mas consequências econômicas também. Mas uma coisa tem que deixar muito claro. O Putin é louco. Ele é doido da cabeça. Alguém tem que tirar ele de lá imediatamente. Porque o que ele está fazendo com a Ucrânia é uma coisa bizarra, é desumano. Agora também não dá para dizer o seguinte, que os russos também não tenham, né, direito de ter o que comer em casa, por mais que tenha um líder autoritário como o Putin. Essas questões, né, de você querer impor sanções, também é uma forma de guerra. Uma forma de guerra contra o povo russo. Da mesma forma como a Ucrânia está recebendo, né, ataques, né, e pessoas morrendo, a Rússia, se não tiver como se manter, também vão morrer de fome. Então eu acho que essa guerra não vai ser bom para ninguém. E realmente o governo federal tem uma questão aqui que precisa ser muito sábio, né, para decidir, porque é uma questão que vai ter, sim, consequências, e para ambos os lados. Pamela Bussolini. Então, Vitor, essa situação demonstra o quanto é complicada, né, uma relação internacional, né, ainda mais num período de guerra como esse. A gente sabe que a Rússia é uma grande fornecedora, né, e de insumos, inclusive para a nossa agropecuária, enfim, agricultura. E em contrapartida, é um país que está fazendo muito mal, né, não só para a Ucrânia, mas, nossa, para todos os países, né, com esse imbróglio horroroso, essa guerra terrível. Eu acho, sinceramente, que o Brasil deveria fazer o egípcio, né, sair do Brasil, fazer o egípcio, ficar quietinho, neutro. Acho que a postura vai ser essa, e ver se cola pra gente, né, criar nem um mal-estar internacional, né, nem com a própria Rússia, de que infelizmente, vou frisar aqui, a gente, né, depende aí de alguns insumos deles. Então é muito complicado, mas eu acho que o governo vai buscar a melhor forma possível de evitar problemas nessa parte, como tem feito até aqui. Ô Edivaldo, esse pedido do ministro russo, o Brasil, alguns em reuniões da ONU, o chanceler não, mas alguns embaixadores, eles falaram, né, se posicionaram em relação às questões humanitárias, etc. O governo em si ficou de uma maneira neutra para tentar atenuar talvez algum tipo de risco na questão dos fertilizantes, etc. Agora, com um pedido mais expresso da Rússia, o Brasil muda de postura e declara algo diferente, ou se mantém da forma como está? A questão dos insumos agrícolas não era tão grave, não é tão grave quando foi dito lá no início, né? A gente conseguiu repactuar contratos com outros países, né? Eles ainda são fornecedores do Brasil de alguns insumos, né? Principalmente os nitratos, né? A amônia, a ureia, tem algumas coisas que nós dependemos deles ainda, mas numa escala bem inferior do que era de fato. O Brasil tem que seguir o que os países têm feito, tem que condenar mesmo, tem que ser contra. Eu acho que ficar mediando as coisas em relação, fazendo esse recorte econômico, recorte social, a diplomacia mundial fracassou absurdamente em evitar essa guerra. E agora tem que pagar.
peso que a própria diplomacia mundial não foi competente, ou pelo menos não teve à disposição. Aliás, ouso até dizer que deixaram a guerra acontecer e agora fica com esse mimimi. Fala sobre morte. Guerra mata civis, se encontra corpos, ainda vai vir coisas terríveis dessa guerra. E aí fica discutindo essas questões econômicas, quando tem talvez milhares de mortes, milhares de mortos, pessoas se deslocando. Você tem um problema social que até extrapola a questão econômica, mas se junta a ela também. Então é mais uma conversa fiada, né? Porque os países, tipo os Estados Unidos, mataram gente no Iraque, mataram no Afeganistão, o Sudão do Sul está numa guerra terrível e ninguém se preocupa com essa guerra. Tem 12 guerras no mundo nesse momento e a gente está preocupado com Rússia e Ucrânia. Então, acho que a gente é meio hipócrita, um certo cinismo de cada um aqui, de ficar com esse mimimi. Vai apoiar? Não vão apoiar. Vai apoiar. O governo está sendo omisso, tem hesitado. Esse governo tem dado provas reiteradas de que não tem posição sobre nada. Essa que é a verdade. As grandes questões que exigem postura do gestor público, e aí, por favor, sem a questão ideológica, o que ele tem demonstrado desde a pandemia, agora você tem essa questão, tudo que desafia ele a tomar posição, ele não toma. O que se espera de um gestor público, no nosso presidente, o presidente do Brasil, não é presidente do DEM, do PSL, ou agora do União Brasil, ou agora do PL, é o presidente do Brasil. O que se espera desse presidente é que ele presidencie, que ele utilize da sua competência, do que foi dado a ele para que ele nos represente. Entendeu? Então, eu acho que tem que condenar, tem que correr o risco de ficar do lado daqueles que cometem crimes. E se a Rússia, pelo menos tentam-se ter provas de que ele cometeu crimes, que deve ser penalizado como tal. Vai lá, Rigon. Isso mostra que a Rússia realmente está passando um momento, né, de dificuldade, e a médio e longo prazo vai sofrer por ter invadido a Ucrânia. E por isso a maior parte dos países se manifestaram de forma repudiando a atitude da Rússia. O Brasil, infelizmente, não fez isso. O Brasil ficou ali, deu uma de tucano, aquele tucano antigo que ficava mais em cima do muro, e votou agora recentemente, preferiu ficar fora da expulsão da Rússia do Conselho de Segurança. Espero que não se repita isso. Talvez tenha a ver com a questão da solidariedade lá atrás, dada pelo presidente. Essa semana ele voltou a falar em neutralidade. Não dá para saber. O Edivaldo matou a charada. A gente não sabe para que lado vai. O presidente, ele fala uma coisa, a diplomacia faz outra. A diplomacia faz uma coisa, ele fala outra. Então, a gente só tem a lamentar, e eu gostaria de registrar, Vitor, ontem na entrevista com o pastor Naaman Mendes, que é muito respeitado em Maringá, e ele, né, naquela pergunta, respondendo uma pergunta que eu fiz, comparou o Putin a Hitler, principalmente na questão de anexação de países vizinhos. Pamela Bussolini, rapidinho, 30 segundinhos. Não, só uma colocação. Eu acho que quando a gente está lidando com um líder tão desequilibrado, né, maluco, como Putin, como o Kim falou, a gente precisa deixar a sabedoria, né, imperar, para que a gente não arrume mais problemas. Ele já demonstrou, inclusive, vontade de mandar e posicionar mísseis aqui em Cuba, na Venezuela. E nós, como um país que tem tantos recursos hídricos, agropecuária, meu Deus do céu, a agricultura tão forte. Nós temos que prezar pelo nosso país, né? E garantir também a nossa segurança alimentar, né? Além dos nossos recursos. Então, acho que não ficar comprando brigas com um maluco, né? Que ninguém está conseguindo parar, é essencial para o nosso interesse, né? Então, eu entendo essa neutralidade do presidente, mas a gente precisa frisar que na ONU o Brasil faz as devidas ponderações, mas sem criar, né, nenhum desgaste,